Shalom, shalom. Quero deixar uma breve meditação para o teu dia, amém? Está lá em Daniel, capítulo 6, do versículo 1 ao 5. Fala assim: Dário decidiu constituir sobre o reino 120 sátrapas para administrarem todo o reino, e colocou sobre eles 3 governadores, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas deveriam prestar conta para que o rei não tivesse prejuízo. Então mesmo Daniel se destacou, entrou entre os governadores e os sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os governadores e os sátrapas procuravam achar motivos contra Daniel a respeito do reino, mas não encontravam nada, porque ele era fiel e não se achavam nele nenhum erro nem culpa. Então estes homens disseram: nunca encontraremos motivos algum contra este Daniel, a não ser que achemos algo contra ele na lei do seu Deus. Amém? Daniel ele estava em destaque perante todos esses homens aqui, os sátrapas, 120 sátrapas, como os 3 governadores. Dentre esses governadores, Daniel era um que se destacou no meio deles. E todas as vezes que Deus te dá o espírito de excelência para destacar perante aqueles que estão de toda forma, vai incomodar todos aqueles que estão vivendo de toda forma. E todas as vezes que Deus decidir te elevar de nível, te fazer crescer perante eles, no meio deles, você vai gerar sobre eles, essas pessoas, vai causar inveja, vai gerar inveja sobre todos aqueles que não têm o Espírito de Deus, o Espírito de excelência. Mas deixa eu falar para você algo aqui. Continua a fazer o que Deus confiou nas tuas mãos para fazer com excelência. Daniel ele se destacou porque o Espírito do Senhor estava com ele. O Espírito do Senhor estava destacando Daniel a todo tempo, em todo o reinado. Em todo o reinado, Daniel não passou só no reinado de Dário, mas Daniel também passou no reinado de Nabucodonosor, do filho de Nabucodonosor, do neto de Nabucodonosor. Aqui, Daniel continuava com espírito de excelência sobre ele. E todo aquele e aquela que tem o espírito de excelência vai destacar, queira você ou não. Queira você ou não. Mas se o Espírito de Deus de excelência está sobre você, vai causar inveja naqueles que estão de toda forma. Mas Deus manda te dizer: continua a fazer o que eu confiei nas tuas mãos. Continua a temer a mim, a viver para mim, dar o melhor para mim, porque todos aqueles que eu dei esse destaque, nada pode te resistir. Todos aqueles que eu confiei em destacar, nenhuma ferramenta preparada prevalecerá contra você. Até tentaram, através da inveja, tocar em Daniel. Armaram uma emboscada para Daniel, prepararam uma emboscada para Daniel, mas Deus anulou, Deus frustrou os planos deles. E todos aqueles que lançaram Daniel nessa ferramenta preparada para Daniel, foram eles que caíram dentro dessa ferramenta. Deus manda te dizer: não olhe para essas pessoas que não têm destaque, não têm o espírito de excelência, achando que eu não estou contigo. Continua a fazer o que eu confiei nas tuas mãos. Continua a dar o melhor nessa empresa. Continua a dar o melhor nessa igreja. Continua a dar o melhor na faculdade. Continua a dar o melhor dentro do teu lar. Porque eu, o Senhor, te garanto. E todos aqueles que tentarem te deter, te parar, eles que cairão. Eles que já estão parados sem movimento na terra. Porque eu, o Senhor, estou te movimentando dentro e no meio deles. Dentro do meio deles eu estou mostrando o meu nível de elevação para você. Sabe por que eles se levantaram contra Daniel?
porque Daniel estava em destaque naquele momento. Daniel estava tanto em destaque que o rei Dário, ele estava decidindo colocar Daniel como em primeiro naquele período. Deus está falando, sabe qual é a raiva dessas pessoas, dos teus adversários e de Satanás? É porque Satanás sabe que eu decidi te elevar. Eu decidi fazer você avançar, prosperar. Queira eles ou não, eu irei te honrar nesse tempo. Eu irei fazer você vencer essa situação. Já tenho eu preparado uma nova elevação de nível para você, porque eu, o Senhor, é eu que decidi fazer. Eu, o Senhor, decidi gerar em você um destaque, um milagre, uma promessa, e queira eles ou não, já está para acontecer. Ei, para de olhar para essas pessoas que estão de toda forma e perseguindo vocês. Para de olhar para essas pessoas e observar as línguas mentirosas contra você. Para de perder tempo com essas pessoas. Essas pessoas já estão caídas. Essas pessoas já não estão mais em movimento. Essas pessoas já não têm o espírito de excelência que Deus confiou em você. E Deus está falando, ei, há pessoas que vai ver o meu crescimento através de você. Há pessoas que estão te perseguindo por inveja, que vai ver eu te honrar através de você. Eu irei honrar através de você, para mostrar para eles que quando eu decido destacar alguém, não tem nada que impeça a minha mão de trabalhar e operar. Deus vai se manifestar através deles com você. O Senhor vai manifestar o seu poder através dessa oposição, glorificando em você. Deixa eles tentarem, deixa eles prepararem ferramentas contrárias contra ti. São eles próprios que irão cair, porque todos aqueles que tentaram jogar Daniel dentro da cova, foram eles que caíram dentro da cova. Deus manda te dizer, eu, o Senhor, irei te justificar, irei vingar por você e irei também te elevar nesse tempo. Há uma justificação, há uma vingança do Senhor e uma elevação para você. Toma posse, porque está chegando a honra do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Fica com essa palavra na tábua do teu coração. Recebe o abraço do Espírito Santo falando contigo hoje na terra. Shalom, shalom.